Fala pessoal, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? E aí? Começou a segunda? Segundou, graças a Deus, né? Que bom. Espero que você esteja bem. Eu também estou bem. Um pouco cansado, que a gente que trabalha, né? É assim mesmo. Esse final de semana foi puxado, mas graças a Deus, estamos juntos, né? Estamos juntos. Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouco da inspiração de hoje. Muito boa, hein? Muito boa. A inspiração de hoje você vai encontrar lá no livro de Lucas, capítulo 1, só um versículo, está escrito lá. Quando Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que não aconteça escândalo. Só um versículo. Hoje, né? E antes da gente falar da inspiração desse versículo, vamos falar um pouquinho do evangelho de hoje. Dá só uma beliscadinha nele, né? O evangelho de hoje fala a respeito de Jesus vai mandar o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar. Graças a Deus, né? Que Jesus se preocupa com nós e manda o Espírito Santo para nos consolar, né? Que a gente vive num mar de aflição, né? Que queira que não queira, a gente vive num mar de angústia, né? Que a gente queira que não queira, toda hora a gente é atribulado, né? Por mais que você pode ser a pessoa mais bem sucedida financeiramente, vem a tribulação. Você pode ser pobre de maré descer, vem a tribulação. Você pode ser intermediário no meio, nenhum nem outro no meio, vem tribulação. Mas assim, em nome de Jesus, vamos em frente. Que a gente tem um Consolador, o Espírito Santo, para tomar conta de nós. Amém? Tomar conta de mim, tomar conta de você. Ô glória, Deus seja louvado por isso. Pois é, pessoal. Então vamos à inspiração de hoje, né? A inspiração de hoje fala a respeito de Lucas 17:1, só o versículo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Missionário. Como vai fazer na época de hoje para não se escandalizar nem ser escandalizado? É verdade, não é fácil. Eu tenho andado pelo mundo, eu tenho corrido trecho, como diz a história, né, trabalhando, ganhando o pão de cada dia, e eu vejo que não é fácil, sabe, meu irmão, minha irmã, na época de hoje, a gente viver sem escandalizar e sem ser escandalizado. Né? Porque assim, aonde você vai encontrar isso. Se está na religião, encontra. Se está fora da religião, encontra. Se você está no trabalho, encontra. Se está fora do trabalho, encontra. Em todo lugar onde você vai passando, parece que as coisas perseguem, né? Persegue nós. Mas, infelizmente, é porque já estava escrito, disse Jesus lá atrás. É inevitável, tá? É na família, é no trabalho, é inevitável. Porém, cabe a mim, cabe a você, né, como uma pessoa sensata, a gente ter mais atenção na cilada do inimigo. Porque o inimigo ele vai apresentar toda hora a cilada dele, correto? Ele vai apresentar toda hora o que ele quer nos oferecer, mostrando para mim e para você que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso. E, no entanto, é uma cilada. E cabe a mim, cabe a você ter cuidado nisso aí, como diz o provérbio, vigiar. Então, assim, hoje eu e você somos chamados para ser vigilante, né? Vigilante. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, né? Graças a Deus que eu e você somos da Igreja Santa Apostólica, graças a Deus, fundada nos apóstolos, e a gente tem respaldo, né? É inevitável não escorregar. Escorregou, Jesus me perdoa, o Espírito Santo me dá força, Senhor pega na minha mão. Então assim, começa a caminhada de novo, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Então eu digo a você, em nome de Jesus, é inevitável que não aconteça escândalo, mas ai daquele por quem escandalizar. E eu quero também abrir um parênteses aqui, né? Porque ontem foi dia das mães, né? Graças a Deus que você tem mãe, eu tenho mãe, nós temos mãe, né? Graças a Deus, a gente tem a mãe do céu e a mãe da terra. Sei que tem pessoas que ele não quer ter a mãe do céu, ele quer ter só a mãe da terra. É lamentável, eu fico com dó dele, porque ele não tem uma pessoa que interceda por ele, né? Lá junto do Filho Jesus, né? Mas assim, voltando à mãe da terra, seja mais caridoso, seja mais carinhoso com a sua mãe, se aproxime mais dela. Não, missionário, mas minha mãe, ela é muito arrogante, eu tenho uma história, minha mãe me abandonou. Não haja desse jeito, não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Eu conheço história de filhos, né, que a mãe, eu conheço história de filho que a mãe era uma prostituta. Né, esse era até um conhecido meu, uma pessoa próxima a mim, a mãe dele era prostituta. E ele caminhando comigo, ele dizia para mim assim: eu tenho vergonha da profissão da minha mãe, mas ela é minha mãe, missionário. Eu dizia assim: não,
realmente a profissão dela é terrível, mas ela é sua mãe, né? Independente, sabe, irmão, aqui eu quero rasgar esse parente bem grande. Às vezes tem pessoas que se acham no direito porque aquela senhora na sua adolescência ela engravidou e ela não teve condições de criar aquele filho, ela pegou, deu para outra pessoa criar, ou ela pegou e deixou em algum lugar que não queria ver aquele filho sofrer. Olha, você lembra da história de Agar, a mulher de Abraão? Abraão teve 5 mulheres, né? Vai lá, vai estudar a Bíblia que tu vai ver. Aí uma delas chamava Agar. Vai lá, ver a história de Abraão. Agar. E Abraão engravidou ela. Abraão engravidou ela era a empregada dele. Essa história é uma história muito bonita. É uma história muito bonita. Vai estudar a história de Abraão, você vai encontrar a história de Agar. Primeiro, Abraão, pai da fé, foi um irresponsável, né? Gerou um filho, mas ele foi um irresponsável. Tá certo? Por quê, missionário? Mas ele é o Abraão, pai da fé, sim, mas escandalizou. Mas ele se arrependeu, ele voltou atrás. Mas ele escandalizou. O que foi que ele fez? Veja bem o que foi que ele fez. Ele pegou uma empregada dele, né, autorizado, claro, pela mulher dele, tá certo? Porque assim, parece que pela história bíblica, Abraão ele não tinha bem pulso forte na sua casa, quem mandava era a mulher, porque ela era mais jovem do que ele. Eu não sei por que esse detalhe. Eu sei o que aconteceu. Abraão vai engravida Agar. Agar tem um filho chamado Ismael. Ismael, quando ele completa 12 anos, Abraão põe ele para fora de casa. Chega porque a mulher dele disse que não queria, Sara disse que não queria mais ela lá. Era um costume desde a época, é um costume dele lá, né? Não vamos entrar no meio dessa conversa. Agar sai com esse menino pelo meio do mundo, né? O menino com fome, com sede, perdão, deixa eu voltar um pouco a história atrás, ele não tinha 12 anos. Ele ainda era uma criança, ainda uns 7, 8 anos, quando ela põe ele para fora de casa. Quando Abraão põe ele para fora de casa, a mãe e o filho vão andando no deserto, é preciso que o Senhor intervenha nessa situação. E Agar, quando vê que o menino está com fome e com sede, abandona o menino debaixo de uma árvore para que o menino morra. Então veja só, veja a situação dessa mãe, né? Uma mãe que tinha toda a estrutura, o pai muito rico no Oriente, mas jogou o filho na sarjeta com mulher, com tudo. E o que essa pobre mulher pôde fazer? E não tinha nada para fazer. Desprezou o filho para que ele morresse sozinho debaixo de um arbusto. Vai lá ler a história. Resumindo, foi preciso o Senhor intervir nessa situação. Se não fosse o Senhor, Ismael tinha morrido de fome e de sede, porque Agar tinha abandonado ela, porque ela foi abandonada sem meus irmãos e minhas irmãs. Você pode ter sido abandonado por seu pai e sua mãe. Não deixe que esse ódio, esse rancor continue tomando conta de você. Não deixe. Porque essas pessoas podem ter passado por uma situação que nem eu e você suporta, e nem tampouco ele. E pode acontecer um fato parecido. Ah, missionário, mas minha mãe me abandonou. Ok, ela te abandonou, talvez porque ela não teve uma boa estrutura feito outras mães. Um exemplo, meu pai quando morreu deixou 6 filhos. A minha mãe foi trabalhar na agricultura para criar os filhos dela. Não deu um filho a ninguém. Mas até hoje minha mãe ela é calejada de tanto sofrer por ter trabalhado para sustentar os filhos. Então assim, voltando à história de Agar, se não fosse a intervenção do Senhor, porque o seu marido Abraão, o pai da fé, um homem religioso, mas ele pegou o seu filho e jogou fora de casa, ele pegou o seu filho e desprezou, ele pegou o seu filho e jogou para os bichos comer no deserto. Entendi isso, porque ele naquele momento ali, ele não estava preparado como pai da fé, foi preciso o Senhor ir preparando ele. E essa mulher pode pegar você, meu irmão e minha irmã, pode ter sido abandonado pelo seu pai e pela sua mãe, porque eles não tinham estrutura. Aí agora eles estão velhos, cansados, você quer pagar com a mesma moeda. Não faça isso. Não faça isso. Tenha dó da sua mãe. Se aconteceu isso, se a sua mãe não cuidou de você como outras mães cuidam dos seus filhos, é porque talvez ela não teve a oportunidade. E cabe a você agora
você agora retribuir a ela. Mãe, a senhora não teve condição de tomar conta de mim, mas agora eu vou tomar conta de você, porque você é meu bem precioso, amém? Você quer entrar no céu? Vou te dar essa chave, em nome de Jesus. Eu comecei essa inspiração vazio, e o Senhor, eu pido, o Senhor, me orienta para que eu fale com as pessoas, para que ele entenda. Você quer entrar no céu? A tua mãe te abandonou? Procure ela. Tome conta dela. É, quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Posso orar por você? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa tarde, Senhor. Essa tarde, Senhor, que só Tu sabe de todas as coisas. Por favor, Senhor, visita essa pessoa onde ele estiver. Se tiver alguma mágoa, o inimigo colocou alguma mágoa no coração desse filho, dessa filha, da sua mãe. Senhor, que eles possam perdoar a mãe, possam se reconciliar com eles, Senhor. Porque o bem precioso, Senhor, foi que a mãe deu foi a vida a eles, Senhor. E agora eles têm que ser o que perdoar a mãe e acolher ela, Senhor. Perdoá-la de coração e fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Porque quem tem mãe tem tudo, e quem não tem mãe não tem nada. O Espírito Santo ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, benção. Deus abençoe. Fiquem com Deus, tá?